A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, quem vos saúda é sua irmã em Cristo Jesus, Estefânia. Hoje, o nosso estudo bíblico, vamos estar falando sobre Gideão e os 300 que se encontram no livro de Juízes, no capítulo 6 e no capítulo 7. Vamos estar lendo aqui. No capítulo 6. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Esse é o capítulo 6, versículo 1. Agora vamos ler aqui o capítulo 7, versículo 16. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer, e eis que chegando ao extremo do arraial será que como eu fizer, assim farei vós. Só até aqui, meus queridos amados irmãos, vamos estar lendo a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui vai nos dizer que o Senhor deu nas mãos dos midianitas o povo de Israel por 7 anos. Por quê? Porque eles estavam em desobediência. Então ali o povo estava perecendo nas mãos dos midianitas, onde os midianitas estavam indo à terra de Israel e estavam ali saqueando mantimentos, ovelhas, bois, jumentos do povo de Israel. E os midianitas iam ali em grande número, com seus gados, camelos. E então ali a terra de Israel estava empobrecendo. A cidade estava empobrecendo. E então ali os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque eles não estavam mais aceitando aquela situação. E ali Deus ouviu o clamor deles, do povo de Israel, e Deus usou um profeta para avisá-los que Deus lembrava ali, que ajudou os seus antepassados a subirem da terra do Egito, livrou ele das mãos dos egípcios, onde eles eram escravos, e Deus deu vitória para os antepassados deles. E Deus falou ali: não temas, eu vos ajudarei. E Deus ali usou um varão muito valoroso da terra de Israel, chamado Gideão. E o anjo, pareceu um anjo do Senhor que veio e assentou-se debaixo do carvalho em Ofra, que pertencia ao pai de Gideão, Joás, ou Abiezerita. E Gideão estava plantando trigo no lagar para os midianitas não pegarem. E o anjo disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão questionou, aproveitou-lhe a presença do anjo e questionou, por que vieram sobre o povo de Israel aquelas coisas ruins que estavam acontecendo. Porque antes eram muitas maravilhas, mas tudo aquilo ali estava acontecendo por desobediência, por rebeldia do povo de Israel, onde eles não estavam obedecendo a Deus, como os antepassados obedeciam, como Abraão obedecia, por exemplo. Então, assim, aí eles estavam perecendo por desobediência, era como se fosse um castigo ali para eles. E então ali, glórias a Deus, aleluias, o anjo do Senhor disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Glórias a Deus, aleluias. E então o Senhor disse também assim: eu te enviarei e livrarás Israel dos midianitas. Eu serei contigo e ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Gideão pediu um sinal a Deus, para ver se ele não estava sonhando, se era Deus mesmo que estava falando com ele. O que Gideão fez? Gideão fez um banquete de bolo, carne, e ofereceu ali como oferta, ali debaixo do carvalho ali da árvore, E Deus mostrou para ele como? Enviando fogo e consumiu ali aquele alimento. Subiu ali, o fogo. Então, ele viu, que Deus era com ele. E Gideão viu face a face a Deus e disse: não se preocupe. Gideão viu o anjo, face a face. E Deus disse: não se preocupe, por você ter visto o anjo, não morrerás. Não morrerás.
Gideão ali no carvalho edificou um altar ali, né, debaixo daquela árvore chamado Paz. Glórias a Deus, aleluia. Chamou o lugar ali de paz, né? E Deus pediu para Gideão derrubar um altar de Baal. E o bosque também que estava em pé lá, né, ao redor, lá na terra dos midianitas. E Deus também pediu, né, glórias a Deus, aleluias, para ele pegar um boi e oferecer em holocausto, um boi de 7 anos. Glórias a Deus, aleluias. Então, para você ver que os 7 anos repete, né? Tanto lá nos 7 anos que eles estavam perecendo nas mãos dos midianitas, como vai falar que um boi de 7 anos, né? Que era mesmo tempo. Aí Deus pediu para oferecer um boi de 7 anos para oferecer em holocausto, porque antigamente, né? Tinha que ter as ofertas em holocaustos antes da vinda de Cristo Jesus, mas quando Cristo Jesus veio, né, ele foi o próprio sacrifício perfeito, a qual nós não precisamos, né, fazer como os povos antigos, né, onde ali eles tinham que oferecer pelos pecados, né, fazer holocausto, que era ali oferecer o alimento para Deus, né, e Deus consumia ali com fogo. Glórias a Deus, aleluia. Deus é Deus do fogo. Ele consumia os alimentos, subiam, né? Quando queimava aqueles alimentos ali, subia com um cheiro agradável às narinas do Senhor, porque era como se fosse o pecado sendo queimado. Então esse era o holocausto. E ali realmente o que aconteceu? Gideão foi lá e derrubou o altar de Baal que estava lá entre os midianitas e o bosque que estava em redor. E então ali, descobrindo os moradores midianitas, foi até a casa do pai dele, Joás, e pediu para tirar o filho dele dali daquele lugar, daquele local ali, porque eles estavam furiosos com Gideão. No entanto, que eles apelidaram Gideão de Jerubaal, ficou conhecido como Jerubaal. Por quê? Porque ele derrubou o altar de Baal. E então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, ajuntou as tribos. E aí Gideão ajuntou algumas tribos ali de Manassés, Aser, Zebulon e Naphtali, para poder ajudar ele na batalha, né? Contra os midianitas e amalequitas. Gideão pediu ali outro sinal para Deus. E Deus confirmou o sinal novamente para ele, né, ver que Deus era com ele, né, para poder livrar o povo israelita ali das mãos dos midianitas. E acamparam ali junto, né, a fonte de Arode, onde estava perto ali os midianitas, e disse o Senhor: muito é o povo que está contigo. Era o povo que ele juntou ali de Manassés, Aser, Zebulon e Naphtali. E ele pediu para poder, Deus pediu para poder falar com o povo que quem fosse covarde e medroso que voltasse para trás, porque tinha muita gente. Voltaram 22.000 homens e ficaram 10.000. Mesmo assim, Deus falou que era muita gente. E Deus falou assim: ainda tem muitos. Pediu para eles poderem ir lá no poço e quem lambesse a água como o cão separava eles de um lado. E quem ajoelhasse para beber a água, separasse eles de lado. E os que lamberam a água foram 300. E os que ajoelharam para beber a água foram 9.700. E Deus só queria que ficasse os 300, os que lamberam a água como cão. Então voltaram ali 9.700. E Deus queria que fosse então Gideão com os 300. E então eles ficaram ao redor do arraial, né, com os seus buzinas e cântaros nas mãos, né? E ali Deus fez ter a batalha, né? Onde ali um ficou contra o outro ali, os próprios midianitas, né? A espada ficaram um contra o outro e Deus deu a vitória para o povo israelita. Glórias a Deus, aleluias. Só até que o Senhor falou conosco, amém?